Então, queridos irmãos aqui presentes, vamos unir os nossos corações, levar o nosso pensamento ao alto, agradecer esta oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos estes ensinamentos tão necessários às nossas vidas, às nossas caminhadas. Vamos agradecer ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos da Casa com o Evangelho, que possam inspirar a Márcia, que vai editar esta nova perícope, e todos os irmãos que se possam pronunciar, que possamos ser todos inspirados nesta aprendizagem, possamos tomar a palavra certa, com estes ensinamentos, agradecer todo este momento, possamos estar em paz e equilíbrio, com muita alegria nos nossos corações, possamos aprender cada vez mais nesta caminhada longa que temos pela frente. E assim, Pai amado, Mestre amado, queridos irmãos, vamos dar início ao nosso NEP desta noite. Que seja. Assim seja. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela oração. Bom, como era de se esperar e como sempre estamos com um nível bom de vibrações aqui para a gente seguir. Então agora nós poderíamos buscar um voluntário para ler a toda a perícope do nascimento de João Batista, que é para a gente já visualizar aquele contexto. Posso ler eu? Beth, é um prazer te ouvir. Posso? Com certeza. Nascimento de João Batista. Completou-se para Elizabeth o tempo de parir e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor aumentou sua misericórdia em favor dela e se alegraram com ela. Aconteceu que, no 8º dia, vieram circuncidar a criança, porém o chamavam pelo nome do pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, pelo contrário, ele se chamará João. Disseram-lhe: Não há ninguém em tua parentela que tenha esse nome. Assim, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu: João é o seu nome. E todos os se admiraram. No mesmo instante, sua boca se abriu, como também sua língua, e falava bendizendo a Deus. E o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judeia comentavam o acontecido. Todos os que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações, dizendo: Que vai ser esta criança, visto que a mão do Senhor estava com ele. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Beth. Nossa, não tem cada vez, a gente escuta toda semana essa perícope, não tem como não se encantar, né? É mais do que emocionar, é um encantamento. Como nós vimos vivendo, né? Esse aprendizado de cada versículo em particular, eu creio que eu devo isso a vocês, como a minha alma se encanta com cada versículo dessa perícope. E é um trabalho do grupo. Então, por isso eu agradeço. E vou pedir então a Minda para nos trazer aquela maravilha do resumo da semana passada, né? Foi tão bonito. Sem dúvida. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Então vou ler o meu resumo, que é 1
64. No mesmo instante, sua boca se abriu, como também sua língua, e falava bendizendo a Deus. Nós vamos ver na primeira parte, no mesmo instante. E então, Zacarias se manifesta como se sentia nesse momento. Depois deste tempo, no mesmo instante, muitas vezes temos que mostrar a nossa dedicação e servir ao Pai. A fidelidade a Deus, Ele cumpriu sua promessa. E todo este período de recolhimento do casal, Zacarias e Isabel, esta reflexão do silêncio, mas Deus faz ali a faculdade da fala e mostra para nós esta fidelidade a Deus. É um momento ainda breve. Deus faz a parte dele. Ajuda-te que o céu te ajudará também. E vamos escolhendo sempre o melhor caminho. Falamos de Zacarias, fez todo o seu trajeto. Pensou, refletiu e todas as promessas do anjo foram cumpridas. Zacarias sabia que ia voltar a falar. Mas para quem olha de fora, não consegue compreender. Não conseguia compreender. Mas Deus também cumpre suas promessas. Tudo acontece para nós como tem que ser. Eles viveram com toda a entrega como esse momento pedia para o nascimento de João Batista. No Evangelho de Lucas traz-nos muitos acontecimentos dos milagres feitos por Jesus. Jesus trazia para nós no Novo Testamento. Falou-se, a Márcia trouxe-nos da providência divina, está lá na Gênese. E então falamos de Zacarias, sabia que era temporário. Em nenhum momento ele decidiu falar, ele respeitou todo o tempo. Não é o que nos acontece, é o que fazemos com o que nos acontece. Muitas vezes Deus nos priva de muitas coisas, mas nós não entendemos ainda. Temos dificuldades. Os sinais também vêm para nós e são de acordo com a nossa maturidade. E nós que já somos responsáveis, então temos que entender nossas provas, porque é com elas que nós aprendemos e evoluímos. Às vezes o nosso orgulho, o nosso ego ainda fala mais alto. Mas o nosso caminho tem que ser de consciência e o bom uso dos nossos pensamentos. Falamos agora da segunda parte, que é sua boca se abriu, como também sua língua. A palavra que sai pela boca, tudo isso nasceu de um pensamento. Então eu também li do Vinha de Luz, a lição número 4, em silêncio. Prega o Evangelho, se possível, usa palavras, porque o nosso pensamento ainda não está convertido e nós caímos todos os dias ainda. E estar neste estudo é o mais fácil, mas a mudança tem que ser feita em nós, no nosso dia a dia. Zacarias até se podia ter revoltado, mas ele não o fez. Aproveitaram a oportunidade do momento que constrói porque eles entenderam a sua missão. Como estava escrito no Sermão do Monte. Então Zacarias vai poder abrir a sua boca e sem a língua não se podia expressar e ela é a grande reveladora. Nós temos que cuidar e vigiar porque o Verbo é criador das nossas ideias. Também foi lida uma lição do Pão Nosso, a 170, que fala sobre a língua. Também uma de André Luiz, uma mensagem sobre a palavra. Naquela época era muito oral. A própria missão de Cristo não conseguiu a sua missão sem a palavra. Então Deus confiou em Zacarias. Se nós aprofundarmos nossa palavra, também aprendemos. A palavra é repreensível. Muitas vezes ainda criticamos a uns e outros, ainda não temos bem a consciência de ser melhores. E ele não fez o uso inadequado da palavra. Temos em nós a nossa essência no Espiritismo
e na fé. Como estamos vivendo? Perguntamos muitas vezes, não é? Como é que estamos vivendo? Como estamos agindo? Há que pensar bem sobre tudo o que fazemos. Então foi lido também uma lição da Fonte Viva, a lição número 43, sobre a linguagem. As nossas palavras articuladas pela língua podem ser em vão, ou as nossas virtudes que vão sendo construídas, os sinais vêm a todos os momentos. Foi lido mais uma lição de Vinha de Luz, o texto 130. Amai-vos, a primeira carta de João. Não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e verdade, que saibamos cada vez mais medir nossas palavras, que possamos fazer este filtro de usar as boas palavras para as obras e não para ferir o outro. O homem nada pode sem Deus. Nós nos tornamos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. Maria não ofertou o cântico se não estava dentro dela. E Zacarias também não. Falou-se também no livro Carmo, Paulo em paz. É justo lembrar, a voz humana é carregada de energia. Se te sentes à beira da irritação, é porque estás doente. Às vezes acontece-nos muito ainda. A imagem é nossa. Nós estamos na hora certa, no lugar certo, nascemos no local onde devemos estar e onde necessitamos para a nossa evolução. O doente precisa de remédio, então estamos aqui à procura de remédio também, neste grupozinho, onde vamos nos ajudando uns aos outros. E nós estamos aqui, neste momento de sublime, para ouvir estas palavras. É necessário seguir este caminho e ver o que estamos falando. Ainda vivemos estes momentos que sejam uma oportunidade de nos revermos. A metanoia, como a nossa querida Patrícia fala muitas vezes, a mudança dos nossos pensamentos, nós estamos tentando encontrar-nos. Zacarias também veio falar de amor. Sem este amor em ação, não adianta falarmos línguas. Precisamos deste amor em ação para sustentar nossas vidas. E é isto, necessitamos deste estudo para nos interiorizarmos, edificarmos os nossos pensamentos, para que aconteça aquela transformação que tanto necessitamos e que tanto ansiamos. E é isto, que assim seja. Obrigada a todos. Beijinhos. Nossa gratidão, nossa Obrigada. gratidão por nos recordar tantas coisas que nós caminhamos, né? Passamos na semana passada. E foi tão bom a gente pensar, né? Quando nós pensamos, né, que se abriu a boca de Zacarias, sua língua, refletimos tanto como usamos a nossa língua, do jeito que Jesus usou, né? Como que nós pretendemos nos relacionar, né, com essa dádiva do falar, dessa dádiva de nos comunicarmos, e aí usando o exemplo da língua para qualquer tipo de comunicação, que pode ser sempre, que deveria ser sempre pautada no bem, no amor, né? Sempre na construção de algo maior com o nosso próximo. Então, nós começamos esse nosso percurso sobre a partir do nascimento de João Batista, mas nós já trazemos quando houve o anúncio do nascimento, como que aconteceu com Zacarias, com Isabel, e agora nós estamos vendo esse desfecho. Então, nós vimos que primeiro, com a chegada do nascimento, os vizinhos e parentes, né, se alegraram com a chegada do menino. Né? Todos se alegraram. Mas aí veio o passo seguinte, que envolveu
o ritual da circuncisão. Então, nesse momento, também houve um movimento desse grupo de vizinhos, amigos, parentes, para nomear a criança. E por mais que eles estivessem, né, revestidos com sentimentos, com boas intenções, houve um momento não, ele não vai se chamar Zacarias. Isabel botou um freio e disse, o nome dele será João. E aí o grupo ali não entendeu, realmente não entendeu o que estava acontecendo. E se voltou a Zacarias para saber o que ele tinha a dizer, qual seria a sua manifestação a respeito. E ele foi firme. Ele não disse será, ele disse, como nós vimos aqui, seu nome é João. E aí todos, né, ficaram assim, se admiraram dessa firmeza dele. E em seguida ele voltou, recuperou sua condição física para se expressar verbalmente. E como ele utilizou essa capacidade foi bendizendo a Deus. Ele não abriu para reclamar. Eu fiquei tanto tempo sem poder falar, que bom poder falar agora. Não sei o que seria o que eu, por exemplo, falaria. Não, ele soube bendizer a Deus. E bendizer a Deus, aqui ficou subentendido para nós que não foi só por ele ter recuperado essa capacidade, mas por tudo que ele havia vivenciado até aquele momento. Então, a graça, a bênção concedida eles terem conseguido gerar uma criança, de ter um filho, e de tudo que envolveu aquilo, da alegria na sua comunidade, do reconhecimento naquele grupo, naquela localidade onde eles habitavam. Então ficou muito claro para a gente que não era ele estava bendizendo a Deus apenas porque recuperou a capacidade de falar, mas não, por tudo que havia acontecido, por toda essa trajetória, todo esse tempo, ele conseguiu perceber a mão de Deus, a ação de Deus na sua vida. E aí nós chegamos ao versículo de hoje, que diz assim, ainda, né, depois de Zacarias recuperar sua capacidade de falar. E o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. E em toda a região montanhosa da Judéia comentava-se o acontecido. Então, eu teria uma sugestão que nós poderíamos dividir esse versículo em duas partes. A primeira, que nós começaríamos a trabalhar aqui, a refletir sobre ela, e o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. Ora, se nós refletirmos desde o nascimento de João Batista até a escolha do seu nome, o grupo, né, os seus vizinhos, o grupo que presenciou o nascimento, depois chegou para a circuncisão, para a escolha do nome, esse grupo foi sendo surpreendido, né, em vários momentos. Primeiro com a própria gestação, depois com o nascimento, eles se alegraram, depois com a escolha do nome. Então, eles foram sendo como que colocados em situações em que eles realmente, aquilo fugia do controle e dos passos que normalmente ocorrem do nascimento da criança, da circuncisão, da escolha do nome. Então foi tudo assim que os surpreendia. E diz,
temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. Então, a primeira coisa que, na pesquisa que nós fizemos, foi refletir, porque nós também já refletimos, porque essa palavra temor já apareceu em versículo anterior aqui para nós. E nos dicionários que estão lá no NetSearch, nós encontramos que esse temor pode ser entendido como reverência, respeito, veneração. Então, eles viram e se sentiram assim a partir do momento que Zacarias recuperou a fala e começou a bendizer a Deus, eles se surpreenderam. Foi um momento de reverência, desculpa. Por quê? Por quê? Porque eles sentiram ali a presença de Deus. Eles sentiram mais uma vez. Olha quantos sinais, nós também já vimos isso. A questão dos sinais. Quantos sinais foram dados de que toda aquela circunstância, desde o aviso do anjo, a gestação, a mudez de Zacarias, o recolhimento do casal, tudo isso trouxe para aqueles vizinhos, para aquele grupo de pessoas, né, o sentimento maior da presença de Deus. Então, esse sentimento se apoderou daqueles corações. Eles sentiram ali que Deus agiu na vida para quem os vizinhos que estavam olhando, na vida de Isabel, ou Elizabeth, Zacarias, e chegava ao filho. Mas nós aqui podemos pensar que Deus age no coletivo. Ele não fez uma ação especificamente para beneficiar somente o casal e o seu filho. Não, porque aqueles que estavam ali presentes também foram tocados. E esse seria o, essa seria a expressão maior da ação de Deus, porque todos nós somos tocados pela ação grandiosa do nosso Pai. Então, embora o casal tivesse sido atendido em suas orações mais íntimas no desejo de ter um filho, aquele acontecimento tocava, se apoderava de todos os vizinhos. E não é bonito isso, gente, de ver? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente explorar mais essa percepção do grupo, dessa reverência, desse respeito, dessa veneração pela ação de Deus, né? E Deus e nós aqui, como espectadores, podemos olhar como espectadores e imaginar essa cena, mas também nos colocarmos lá e sermos também, nos sentirmos tocados e beneficiados por essa ação divina. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse início? Lipe? Perdão. Enquanto falavas, tive aqui algumas ideias em relação àquilo que estavas a falar. A primeira reflexão que quero fazer é sobre o poder do silêncio e aquilo que acontece quando a alma silencia, não é?
No silêncio ocorrem muitas reflexões, ocorrem muitos sentimentos, não é? Foi necessário ele silenciar para que pudesse sentir e viver a experiência da manifestação de Deus, não é? Porque, embora ele esteja em silêncio, ele também está a falar e também está a comunicar. E ele, na verdade, ele está a cumprir uma orientação que lhe foi dada pelo um espírito maior, não é? E, portanto, ele está em serviço em silêncio. Para quê? Nós temos aqui o motivo do silêncio. É porque ninguém dava nada por Zacarias. Ninguém dava nada pela manifestação de Deus na vida de Zacarias. E quando chega essa revelação, é claro que a multidão ou a vizinhança se admira. Porquê? Porque não estavam à espera. É uma manifestação divina pela vida de Zacarias. E no fundo, Deus age assim, através de criaturas humanas com criaturas humanas. Ou seja, está a utilizar a vida de Zacarias para quê? Para dar testemunho de fé, de fidelidade, de revelação, não é? Para aqueles que estão perto dele. E é claro que a reação é de temor. Só que é um temor diferente, porque às vezes nós tememos a Deus e a narrativa do medo é uma narrativa muito instituída nas igrejas, mesmo nos próprios centros espíritas, muitas vezes institui-se a narrativa do medo, não é? Cuidado com isto, cuidado com aquilo, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Olha, se fizeres isto, acontece isto, olha, se fizeres aquilo, acontece o outro, não é? Portanto, ou se te afastares, acontece isto, e essa narrativa do medo cria, de facto, um temor a Deus. Isso é completamente antagónico àquilo que é a misericórdia divina, o amor de Deus. Ou seja, se nós pensarmos um bocadinho bem, né? Se formos refletirmos um pouco, esse tipo de narrativa não tem lógica. Porquê? Porque ela é contrária ao amor e contrária à caridade. Então, se Deus é amor, ele acaba por, de certa forma, proteger, dar o melhor e querer o melhor para os seus filhos. Então, nós temos sido, na verdade, habituados a temer a Deus mais do que a amar a Deus. E, no fundo, o que este temor faz é que, sendo uma revelação da manifestação de Deus, já ninguém pode negar, porque estão a observar com os seus próprios olhos a manifestação divina através da vida de Zacarias. E isso faz com que o sistema de crenças que as pessoas que estão ali perto umas das outras, não é, fiquem chocadas, porque, para além destes fenómenos, está a haver o quê? Um convite. Um convite. Um convite à revelação de que Deus existe, de que Deus é misericordioso, de que Deus cumpre as suas promessas, de que Deus nos observa, de que Deus não nos desampara. Então, este temor, não é? É o temor da mudança. Não é? Também pode ser o temor da mudança. Porque se nós observarmos e compararmos com quando o anjo apareceu para Maria, mas como é que vai ser isto se não tenho homem? Se não... Portanto, como é que vai ser daqui adiante? E sempre a espiritualidade amiga, sempre os espíritos benfeitores dizem: não temas. Não é? Não temas. Ora, nós não podemos querer logo as respostas quando as circunstâncias nos aparecem. Muitas vezes essas inquietações é que nos fazem temer. Porquê? Porque não estamos seguros daquilo que vai acontecer. E como estamos inseguros daquilo que vai acontecer, não nos é suficiente a fé que temos no coração hoje. Porque se nós soubéssemos aquilo que iria ser o futuro, Maria também não sabia. Né? Mas o que é certo é que, através do processo da fé, tudo no final correu bem. Então, há aqui no fundo também este temor dos fenómenos que não se conseguem explicar. Né?
Porque se ele estava mudo, estava calado, de repente começa a falar, começa a falar com línguas, não é? Tipo, foi ali um mini Pentecostes, não é? Ou seja, as manifestações mediúnicas, não é? O apoio da espiritualidade. É a mesma coisa, estava-me aqui a lembrar, de uma pessoa que não acredita em mediunidade e depois ter uma psicofonia de um médium, não é? Em que ele possa realmente dizer detalhes que só a pessoa é que sabia, não é? Isso atemoriza. Porquê? Porque é um contraponto daquilo que era uma crença original. Então vejamos que apoderou-se, porque este sentimento, o medo, o temor, ele apodera-se das pessoas. E quando há um apoderar-se do outro, neste caso no campo íntimo, o apoderar-se das emoções. Então o medo, ele é paralisante, ele é desesperante, ele é, ele é perigoso. Porquê? Porque tira-nos o raciocínio e a lógica, tira-nos a capacidade de pensar, tira-nos a capacidade de discernir. E qualquer coisa que se apodere, ela toma conta, não pede licença. Então, nos momentos em que nós temos aqui este tipo de evidências de Deus, que a gente não o tema, mas que os nossos corações deem graças. Porque o que está aqui é o desconhecimento, é a ignorância. E a ignorância gera medo, e a ignorância gera insegurança, e a ignorância gera quê? Temor. Por isso, tão importante as revelações que a doutrina espírita nos trouxeram. Porque os fenómenos espíritas estão dentro das leis naturais ou divinas. Não há transcendente, não há coisas miraculosas, não há nada sobrenatural, está tudo dentro das leis da natureza. Ora, quantas pessoas temem os espíritos? Quantas pessoas temem a manifestação do mundo espiritual? Não é? Quantos temores são incutidos às pessoas no sentido de dizer cuidado com isto, cuidado com aquilo, cuidado com o mundo inferior, cuidado com os espíritos da treva, cuidado com isto. Tem os benfeitores. Né? Cuidado com os obsessores, cuidado com isto, cuidado com aquilo. Em vez, né, nos projetarmos para quê? Para aquilo que é grandioso, para Maria, para José, para estes espíritos sublimes, para aprendermos com eles. Então, veio-me aqui estas reflexões sobre a presença de Deus nas nossas vidas e nós também podermos ser instrumentos para que os nossos vizinhos possam ver através das revelações que Deus faça connosco, deixarem de temer a Deus e entenderem por nós o que é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e ao próximo como nós mesmos. Então, isto é uma grande missão. Muitas vezes também requer muita reflexão, muito aquietamento íntimo e também muito silêncio e também muita prece. Então, nesses momentos mais íntimos em que nós falamos com Deus, peçamos então as direções, os caminhos e, sobretudo, sempre a sua sustentação naquilo que é o nosso caminho reencarnatório. E pronto, era isto que eu tinha a dizer. Nossa, Felipe, que maravilha. Nossa, que maravilha. O Felipe traz pontos importantes, porque a questão do temor de nos paralisar, né, e não de perceber. Porque quando nós estamos estudando essa perícope, e podemos pensar assim, ai, mas eu não vejo, eu não sinto a ação de Deus com essa grandiosidade. Mas nós já vimos aqui também que aquele momento, era um momento especial.
Havia toda uma preparação para a aproximação do Cristo. Então, nós não podemos, não deveríamos fazer esse tipo de comparação, mas sim sermos capazes de perceber que a ação de Deus é contínua nas nossas vidas. E não olhar e sentir como uma ação menor. Porque toda aquela, como nós já refletimos aqui, todo aquele contexto daquele momento da chegada, e aqui nós estamos especificamente no nascimento de João Batista, ele afeta a humanidade inteira. Então, vamos entender isso. Aquela grandiosidade não era só para aquelas personagens ali, é para todos nós. Todos nós fomos atingidos e tocados pelo que aconteceu ali, naquele tempo. Estamos ainda tentando compreender e tentando nos aproximar de toda essa grandiosidade. Por isso nós estamos aqui. Então, esse entender essa ação divina, como já falamos algumas vezes, da providência divina, que é contínua em nossas vidas, e aí nós já, graças à doutrina espírita, nós podemos que esse respeito se apodere de nós, mas nós possamos ver que isso tudo é um encadeamento de uma ação, suas consequências para nós e como nós vamos nos comportar daí para frente. Não nos recolhemos, como bem o Felipe chamou a atenção, no medo, no temor paralisante, mas sim naquele que nos toca fundo a alma, o coração, e a gente para e reflete, e daí? O que eu faço a partir de agora? Para que direção eu vou? Qual é o passo que eu vou? O que isso quer dizer para mim? O que eu posso aprender disso para tornar a minha caminhada mais segura? Então, essa linha, vamos dizer assim, de nós percebermos o que aconteceu neste ponto e as implicações dali para frente, é que nós podemos considerar a nossa parte da nossa ação como resultado do que nós vivemos, do que nós presenciamos. E é isso aqui que o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. Eles sentiram ali a presença de Deus. Mas e o impacto disso nas vidas? Nas vidas daquele grupo que estava ali. O que isso os fez refletir? Foi só o temor, Felipe? E se paralisaram? Então, nós vamos, com certeza, ver no grupo, e porque é uma ação para a humanidade, foi uma ação divina para a humanidade, no coletivo. E aí nós vamos, com certeza, é lógico que Lucas não traz isso no texto, mas nós podemos, já com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, perceber que podem ter sido, com certeza, foram vários os níveis de reação naquela comunidade. Os que estavam mais avançados, mais conectados, né, com a divindade, aproveitaram melhor esse temor, essa notícia, aproveitaram mais em suas vidas. Por quê? Porque
o momento desse temor, dessa reverência, é para nos tocar profundamente, corações e mentes, né? Com a ação de Deus. Vamos, Felipe. Aqui uma mensagem de Emmanuel que ele fala sobre o temor e o amor. Porque ao lado do temor tem que estar o amor, como estava a falar assim, há pouco. E ele coloca aqui 3 pontos que vêm, no fundo, reverter o temor e passar para o lado bom da história. Diz assim: realmente não foi Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo, porque é um comentário à segunda carta de Timóteo, e diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ou seja, em vez de termos temor, termos fortaleza, amor e moderação. Ele depois vai especificar o que é que quer dizer com isto. Diz ele: todos somos assim dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é o valor moral, primeiro, do amor, que é o serviço incessante no bem, e da moderação, que define o equilíbrio. Então, estes 3 pontos são o combustível, digamos assim, para as almas, para que elas deixem de temer a Deus e passem realmente a viver com amor, com moderação e com fortaleza, que são realmente sentimentos antagónicos àquilo que é o medo, o temor, a ignorância, a dúvida, a incerteza. Portanto, força no futuro, ele diz, força que é fortaleza, que é o valor moral, amor, que é serviço incessante no bem, e a moderação, que define o equilíbrio. Então, estes 3 pontos são pontos muito importantes para todos nós. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Felipe. São 3 pontos. Amor, ver se eu anotei bem. Moderação e fortaleza. Continue, Felipe. Está sem som, Felipe. Estava eu a dizer, deixa-me ler o último parágrafo, que diz assim: não te percas desse modo nas ideias inquietantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Então, isto são talentos que o Senhor nos confiou, que são para serem desenvolvidos ao infinito, e quem caminha com estes princípios e com estes valores, ainda que a coisa corra mal, ela traz-nos sempre a paz da consciência tranquila, ou seja, todo aquele que caminha no caminho reto não deve temer a nada. Porquê? Porque está junto dos valores e dos princípios de Deus, nosso Pai. Felipe. Bem isso. Amor, moderação e fortaleza. Para mantermos no caminho reto. E que a gente não se, vamos dizer assim, não tenha temor dos equívocos que já cometemos, né? Porque faz parte, né, do que nós somos hoje. E ainda bem que a gente já reconhece esses equívocos, né? E nos dão base para termos um caminhar mais seguro. Porque se nós ficarmos, eu fiquei pensando aqui, né, no impacto que aquelas pessoas tiveram ali. Foram impactadas de diversas formas. E sempre dando aquela sacudida. Até que sentiram, viram, realmente sentiram em seus corações a presença de Deus, a ação de Deus nas vidas que já ali estavam naquele grupo. Mas o quão esse impacto permanece conosco, o quanto nós guardamos isso, porque muitas vezes
a gente tem aquele impacto e daqui a pouco nós estamos sendo impactados por atos do nosso dia a dia aqui, do nosso mundo material, da nossa vida aqui no planeta, encarnados, e às vezes esses impactos permanecem mais tempo conosco do que aqueles aos quais nós deveríamos estar realmente conectados, apegados, mantendo vivos esses impactos, que são os impactos que nós podemos perceber de Deus em nossas vidas. E aí, alguém poderia perguntar, gente, mas é tão difícil perceber, eu não consigo perceber. Gente, nós podemos perceber várias vezes. Uma boa notícia, né? Uma conversa amigável, ter acesso a essas mensagens que nós temos, que nós lemos aqui, que nos ajudam, que nos confortam. Tudo isso são uma boa música, né? Como nós ouvimos aqui, é uma boa prece, uma oração. Tudo isso são sinais, são manifestações divinas em nossa vida. E muitas vezes a gente tem aquele impacto no momento, desligamos aqui, acabamos nossos estudos, somos impactados pelas nossas outras atividades e elas acabam permanecendo mais tempo conosco do que todo esse bem, toda essa bênção divina que nós recebemos várias vezes durante cada dia de nós aqui encarnados. Eu fiquei refletindo sobre isso. Eu fiquei refletindo ainda... Desculpa. Eu ainda estava na semana passada, quando eu estava quase bem rouquinha, e eu pensando, né? E aí eu fui ao médico, e aí eu falei para a médica, eu falei, olha, a minha paciência está muito curtinha, porque volta e meia eu tenho isso. Então a gente vai ficando assim, um pouquinho impaciente, coisa e tal. Depois eu parei para pensar, eu digo, gente, isso foi na sexta-feira. Eu digo, ontem eu estava estudando que Zacarias ficou 9 meses sem falar. E ele foi impaciente. E ele, quando pôde falar, o que ele falou? Ele foi bendizer a Deus. E eu fui reclamar que estava impaciente porque estava um pouco rouca. Entendeu? Então, isso me fez refletir. O impacto, né? Como que a gente coloca na nossa balança o impacto das ações, das bênçãos divinas e das coisas que nos afetam aqui. Então, um acaba afetando mais. Aí eu falei, gente, olha, ainda bem que pelo menos eu pude perceber isso, que eu estava impaciente. E olha, infelizmente eu fiquei. Quero não ficar mais, mas aconteceu. E aí eu gostaria de ouvir, né, o nosso grupo, que fica tão caladinho. Eu gosto tanto de ouvir essas vozes, né? E não tem ninguém aí limitado da fala. Eu gostaria de ouvi-los, porque me faz muito bem ouvir essas vozes lindas que estão aí, e com certeza tem muito a dizer sobre isso. Eu dei um exemplo aqui que foi que realmente me fez refletir. E apesar de eu ter, vamos dizer assim, escorregado ali na impaciência, eu fiquei muito feliz, porque depois eu pude reconhecer o resultado da bênção que é esse estudo que nós fazemos aqui
e que eu pude ver para ver, poxa vida, olha a distância que existe entre a minha pessoa aqui e Zacarias, né? Porque eu não tão distante, porque como que ele abriu a boca para bendizer a Deus e eu abri a boca para reclamar que estava impaciente, porque estava rouca. Assim eu sou, meus queridos. Assim estou, não sou, assim estava. Pretendo agora e ainda continuo, e aí estou ficando mais paciente. Já não estou mais me irritando com essa pequena rouquidão aqui. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Está todo mundo tão quietinho. Não estão gostando? Quem não está gostando do estudo, levanta a mão. Felipe, Sabia que era uma pegadinha, então não nem eu não vou falar muito, porque eu já falei semana passada muito. Eu falei que semana passada eu quase nem entrei no estudo, porque a minha falta eu já cometi antes do estudo, já me pus a pensar antes do estudo com a minha língua, então eu fiquei em silêncio essa semana, refletindo. Fala, Minda. Ou o Felipe vai falar? Quem vai falar? Felipe, Minda, bora, Minda. Ah, ouvindo a nossa querida Márcia, então eu estava aqui a dar um olhinho numa lição de Vinha de Luz, 175, a verdade, que traz aqui umas palavras bem a condizer com o que estamos a dizer. Posso ler? Eu sou o caminho e a verdade. Jesus, João 14,6. Por enquanto, ninguém se atreverá em boa lógica a exibir na Terra a verdade pura, ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caráteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena no espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita absorve os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e edifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do nosso centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Gostei do texto e acho que, pronto, Jesus é o nosso caminho e a verdade. Obrigada. nós que agradecemos. É sempre bom a gente refletir um pouco sobre a verdade, né? A verdade primeiro de nós mesmos. Olharmos
temos a verdade de nós mesmos. Porque, e aí, com essa verdade, pensando a respeito da verdade de nós mesmos, nós podemos absorver, tentar absorver a verdade que o Cristo nos trouxe. Porque aí é como se a gente pensasse num quebra-cabeça, vai encaixar exatamente naquele pontinho que a gente precisa. Porque ao pensarmos, na verdade, aqui pegando o exemplo que vi da dificuldade de, de falar e de ter ficado impaciente, eu pude perceber e receber na medida o que veio da lição de Zacarias, da sua paciência, da sua resignação, da sua firmeza, da fé. E aquilo, como que ele foi tão assim, persistente, perseverante, fiel no, no muito que foi no qual ele foi desafiado. E aí eu vejo no pequenininho que eu fui posta ali à prova, tão pequenininho, e já não dei conta do recado. Então aí a gente consegue perceber e ir encaixando essas mensagens em nós. Não sei se deu para entender o que eu falei. Quer continuar, Minda? Desculpe, esqueci de tirar a mãozinha. Prazer. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ó, Odete. É sua palavra, Odete. Eu vou ler aqui uma leitura de Vinha de Luz, Ânimo Forte. Isto é, resumindo, ou seja, a conclusão das palavras do Filipe, ou seja, do alerta que o Filipe nos deu. Porque Deus não nos deu o espírito do temor, mas da fortaleza, amor e moderação. Paulo 2 Timóteo 1,7. Não falta recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseja reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas, obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé. Em toda a parte, a ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros e desespero súplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir. Com raras exceções, observamos, na maior das vezes, a fuga e o pretexto de retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios de críticas, acolá pavor de iniciativa em benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza e a melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude em nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons que nos afasta suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que desfrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque, conforme as palavras iluminadas do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu
o espírito do temor, mas da fortaleza e o amor e a moderação. Que assim seja. Vem ainda na mensagem que nos trouxe o Felipe também, mesmo tema, amor, moderação e fortaleza. Então, são aqui os sentimentos, né? Esse tripé que nos ajuda a vencer, né? A não deixar que o temor tome conta de nós. Para a certeza de que Deus, como bem colocou a Odete nessa leitura, e o Felipe na leitura dele também, sobre o amor de Deus. Que o temor não abafe esse sentimento maior, que é o amor de Deus para conosco, seus filhos. Cândido? Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui a falar na palavra temor que se apoderou dos vizinhos, mas estamos a falar aqui de Zacarias, que era um espírito elevado. E pegando nas três palavras que o Filipe falou e a Odete agora, fortaleza, moderação e amor, Zacarias tinha estas características, enquanto que os vizinhos não tinham. Logo aí, a paciência, pegando na palavra da Márcia de há bocadinho, o Zacarias tinha a resignação, a aceitação, o amor por aquilo que Deus exigiu dele. E então ele não tinha esse temor, porque estas três palavras estavam dentro do seu coração. Que este exemplo de Zacarias, como disse há bocadinho o Filipe, que seja também para nós uma reflexão. Se nós nos prepararmos, se nós cultivarmos, se nós alimentarmos o Deus no nosso coração, nós vamos conseguir esta paciência e vamos eliminando esse temor, porque esse temor é-nos injetado na nossa... Desde que nascemos. Ouvimos falar os pais, ouvimos falar os vizinhos, ouvimos falar os adultos, e há sempre aqueles temores que vão ficando, porque é a cultura que nós ainda hoje, no século XXI, temos. Como nós andamos nesta doutrina, vamos eliminando estes ou alguns temores que consigamos transmitir aos filhos, aos netos, aos amigos, através de palavras desta doutrina maravilhosa, ou se não quisermos falar da doutrina, falamos em Deus, em Jesus, não especificando qual a religião, qual a doutrina, porque as pessoas assustam-se, têm temor quando ouvem falar em espiritismo. Logo, nós podemos falar em Deus, em Jesus, no universo, no sol, na chuva, nas nuvens, e que de uma maneira que as pessoas possam entender e que não tenham temor. E que nós, ao fazermos isto, também estamos limando algumas arestas dos muitos temores que temos dentro de nós, porque continuamos a ter, e às vezes nós até temos temor, ou medo, ou receio de falarmos que somos espíritas. É verdade, portanto, porque temos medo, entre aspas, de não ser aceitos, das pessoas não entenderem. E então nós recolhemos-nos e que nós sejamos um Zacarias, mesmo com o dom da palavra, porque ele teve 9 meses sem falar, mas eu costumo dizer que
O ser humano tem muitos dons e um deles, para mim, é o mais maravilhoso, que é este que nós estamos a ter agora, que é o dom da comunicação. Porque nós, sem comunicar com a fala, nós não nos entenderíamos. Uhum. Por isso é que eu costumo dizer que eu sou um comunicador, gosto de falar e adoro este dom que nós temos, que é o dom da comunicação, porque hoje temos a fala gestual, mas nem toda a gente compreende. Era isto que me apraz dizer, que nós, com estes conhecimentos, que pouco a pouco que nos tornemos um Zacarias, que mesmo em silêncio, ou em silêncio, sempre aceitou, respeitou, amou o Pai. Obrigado por esta partilha, por ter sido permitido. Assim seja. Oh, também gostei de ouvir o Cândido. Eu ia falar isso, Odete, porque o Cândido gosta de falar, de se comunicar. E eu amo ouvir o Cândido falar. Obrigado, Márcia. Obrigado a Olha, todos já vós. falei para mim, só que tinha o microfone ligado e não ouviram. Peço desculpa. A todos. Por isso que eu falei, tenho saudade dessas vozes aí, que estavam muito caladinhas. Você disse tudo, já está dentro do coração. Zacarias já tinha essas virtudes dentro dele, essa que a Odete trouxe na leitura e o Felipe também, e por isso ele passou pelo que ele passou bem, sem temor, né? Mas percebendo o amor. Se eu passar, a gente já pode ir avançando para a segunda parte, por causa da nossa horinha. Vou passar aqui para a Patrícia. A Patrícia decidiu ficar em silêncio hoje para poder ouvir esses girassóis. Olha só que maravilha que foi isso, gente. Tomei a decisão certa. Mas só para trazer uma frase que eu fui buscar lá quando a gente estudou o versículo 51, que é no Cântico de Maria, né, que fala: Sua misericórdia se estende de geração em geração aos que o temem, né? E eu lembro que eu tinha escrito essa frase, então fui buscar, que é do Francisco de Assis, que foi a irmã Aíla que falou lá no estudo do Evangelho de Lucas, né? Que ela falou: onde há amor e sabedoria, não há temor e ignorância, que são, né, essas colocações aí desses textos aí que o Felipe trouxe, que a Odete trouxe. Eu tinha lido aqui, eu falei, não, mas eu vou deixar porque a Odete vai ler, eu sei, e foi muito lindo, dessa sabedoria, né, dessa fortaleza que nos dá a sabedoria, o amor pelo serviço, por ser útil, e isso tudo não, né, não nos deixa temer. A gente segue aí com, com fé e com confiança, com coragem, aí nessa vontade do Pai, na sua misericórdia. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Olha, a gente entende você querer fazer o silêncio, mas aqui nós gostamos de ouvir você. Ouvir sua vozinha aqui, trazendo essas pérolas. Minda. Eu, como não sei me pronunciar muito, encontrei aqui um texto que parece-me muito bonito, que é de Fonte Viva, Tendo Medo, que vem do temor também, não é? E achei muito interessante, porque ele fala sobre o medo e o temor, e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus 25:25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que te infelicita. Receber mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica. Há muitas pessoas que se acusam
pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor, tudo medo. E aconteçam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida agarram-se ao medo da morte, na morte confessam o medo da vida e, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões de inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faz dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Lembrei-me por causa do temor, não é? E dos medos, que possamos nos fortalecer cada vez mais na fé e neste caminho do bem, e aqui todos juntos recebemos este amor que vem de todos os corações e nos alegra tanto de ouvir que vocês são todos uns queridos e sabem falar, sabem dizer o que vai nos vossos corações. Obrigada. Nossa, Binda, essa leitura foi tão oportuna, porque É, veio para aquele ponto que o Felipe trouxe lá no início, o medo que é, nos paralisa e aí com essa paralisia, nós não multiplicamos os nossos talentos, né? De um talento, fazer vários, espalhar, mesmo que seja um só, espalhar, multiplicar esses talentos. Muito bom. Agora, já na segunda parte, diz assim: o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. Então, vimos, né, o choque, o impacto que os acontecimentos tiveram naquele grupo. Mas não ficou só naquele grupo. Lucas diz: e em toda a região montanhosa da Judéia comentava-se o acontecido. Quer dizer, daquele grupo de vizinhos que presenciou os acontecimentos ali, né, do nascimento, da circuncisão, da escolha do nome, da fala de Zacarias, tudo isso, aquilo se espalhou pela região montanhosa da Judéia. E nós já comentamos sobre essa região montanhosa. E eu gostaria, para ilustrar, antes de a gente nós colocarmos aqui as nossas reflexões, os nossos comentários, contribuições para isso, existe uma passagem de Emmanuel que se chama Para os Montes. Ela deve ser conhecida por vários de vocês. Está no Caminho, Verdade e Vida 140. E ele diz, o versículo sobre o qual ele tece seus comentários é esse que está em Mateus 24:16, que é um comentário de Jesus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E será que Jesus quis dizer com isso? E Emmanuel nos explica aqui. Ele diz que, referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o Mestre Jesus aos que estivessem na Judéia procurar os montes. E aqui, no texto de Lucas, diz: em toda a região montanhosa da Judéia, comentava-se o acontecido. E aí Emmanuel continua: a advertência é profunda, porque, pelo termo Judéia, ele vai explicar o que quer dizer esse termo, essa palavra, Judéia.
devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema elevação. Então, ele está dizendo o quê? Que o termo Judéia, nós devemos tomar, entender uma região espiritual que, pelas nossas aspirações íntimas, né, estaremos nessa região espiritual pela aproximação do Mestre para a nossa iluminação. Então, quando esse comentário, ele diz que comentava-se na região montanhosa da Judéia o acontecido. Então, aquilo borbulhava naquela região. Mas, nessa região espiritual, nós, ou todos ali, tinham que ter as aspirações íntimas para aproveitar esse momento, todos os acontecimentos para a iluminação. Olha que bonito isso, né? E ele termina falando assim, eu vou pular, ele diz assim: é chegado um instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Ou seja, não é só, se a gente trouxer para o texto de Lucas, não é só toda a região comentava, mas é sair do comentário e se retirarem desse ponto de comentários e ir para a região espiritual superior, das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais. Os acontecimentos vieram e foram para ter um impacto em nós que nos elevasse para essas regiões espirituais. Está ficando claro, gente? Ou está difícil de seguir esse raciocínio? O que Emmanuel nos traz com o que está no texto de Lucas. Está dando para compreender, para acompanhar? É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais. Por isso aqui, região montanhosa. Sem abandonar, olha aqui, a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. E aí a gente tira, porque aqui já está no tempo de Jesus e aqui nós estamos no período que antecede o nascimento do Cristo. Mas aqui já havia esses acontecimentos para nos levarem a uma região espiritual que nos elevaria para que nós pudéssemos, e agora também, absorver o máximo, ter o máximo dessas lições sublimes para que nos elevemos espiritualmente. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança. Olha, oposição ao temor que nós vimos na primeira parte, né? Convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, ou seja, na primeira parte do versículo nós vimos o quê? Que eles se chocaram. Então, essa perturbação, olha, esses acontecimentos estão nos colocando na presença de Deus, estamos sentindo a presença do Pai aqui. E agora chegou. E com isso, o que eu faço? Vou para o monte. Eu não comento, eu vou para a região elevada. Eu pego isso para que isso me ajude na minha elevação espiritual. Então, vamos lá. Invencível na paz e na esperança, não no temor, né? Convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo,
e reconstrói o edifício da vida. Então, pegar todo aquele impacto daqueles acontecimentos para nos elevarmos nessa região montanhosa. Deu para compreender ou eu, como diriam aqui, viajei muito? Ficou tranquilo com essa mensagem? Então, quando ele fala, fujam para os montes, e ele coloca a região da Judéia como uma região espiritual, que aqueles que, pelas aspirações íntimas, e se aproximem do mestre para a iluminação. Cândido? Eu depreendo aqui com toda a região montanhosa, já que Deus, quando apareceu a Moisés, foi também no monte, a elevação. Logo aqui também, este encontro, esta união, foi na região montanhosa. Está aqui um paralelismo em que nós, querendo seguir Deus, temos que nos elevar. E o monte é o símbolo desta elevação, não só da natureza de Deus, mas da nossa também. Temos que subir à montanha, temos que subir o monte com sacrifícios, com ultrapassando as dificuldades, a aceitação, a fortaleza atrás do amor, ou com o amor para irmos ao encontro de Deus. Daí houve a divulgação e que em toda toda a região montanhosa da Judeia. É a ilação que eu tiro desta leitura e da explanação também que a Márcia fez e que me veio à cabeça esta comparação e se nós praticarmos o amor, se nós orarmos, o que é que nós nos estamos a fazer? Estamos a elevar-nos no nosso monte interior, que é isso que eu entendo, porque nós somos um filho de Deus, temos as nossas dificuldades, temos a nossa grandeza, temos a nossa fraqueza, mas com o amor nós tornamos-nos fortes para continuarmos esta nossa caminhada, que é uma montanha. Obrigado. Obrigada, Cândido. É assim mesmo, essa elevação. Vou passar para o Felipe aqui. Felipe? Se nós olharmos para uma montanha, ela, da mesma forma que tem o cume, também tem o vale. E se olharmos para estes dois polos da montanha, entre pessoas que caminham mais primitivas do ponto de vista espiritual, que caminham no vale da vida ou no vale do sentimento, pessoas mais embrutecidas, comparativamente com as pessoas que estão mais elevadas, se olharmos para a subida do monte, nós vamos verificar que, à medida que nós vamos subindo, a capacidade de visão vai se alterando. Ou seja, quanto mais nós subimos no monte, mais clara se torna a visão. Se nós olharmos na visão, não é? Imaginando, olha, agora estávamos com a Márcia, não é? Ela está ali no cume com o Cristo Redentor. Olhem lá a vista que ela tem ali no cume daquela montanha. É muito diferente do que aquela que nós temos aqui nestes quartozinhos pequeninos. Então vejamos que nós estamos no vale e a Márcia está ali junto do Cristo Redentor, né? Na verdade, isto é facto, é factual, porque todos nós estamos a ver isto. Então, nós precisamos realmente de pensar sobre os padrões elevados da nossa vida, sobre os aspectos espirituais da nossa vida. Não é por acaso também que Jesus, quando fala no Sermão do Monte,
não é? Ele fala em cima do monte. Porquê? Porque as mensagens que Jesus ali traz são mensagens sublimadas, são mensagens imutáveis, são virtudes do Espírito de alguém que já tem propriedade não só para falar, mas para as executar. E por isso, a visão ampliada quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças é para nos dar esta visão da elevação ao monte de nós mesmos para termos a clarividência que o Cristo tem quando está em cima do monte de si mesmo. Então vejamos que a nossa visão ser a visão de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ou seja, aquela visão do amor que transcende, daquele amor que não vê maldade, mas vê ignorância, não vê violência, mas vê doença espiritual, esse tipo de região espiritual, porque numa montanha nós temos vários tipos de regiões, não é? É como se nós fôssemos evoluindo enquanto espíritos imortais, e à medida que vamos evoluindo, é como se fosse mais um degrauzinho neste monte, até chegarmos ao cume, que é o nosso estadio de espíritos puros. Então, é muito interessante porque a perspectiva de cada um dos fenómenos é entendida segundo a sua condição espiritual. Uns entendem com uma perspectiva de vale, outros com uma perspectiva de meio da montanha, ou seja, os espíritos bons, vá, e outros, mais sublimados, entendem os acontecimentos como os espíritos puros, neste caso, no cume de uma montanha espiritual. Então, comentou-se, só que os comentários a respeito da manifestação de Deus e da misericórdia de Deus é diferenciada. Porquê? Por causa do entendimento e da perspectiva de que cada pessoa, na sua posição ou na sua região espiritual, tem da sua própria divindade. Agora, qual é que é a nossa perspectiva? Na montanha de nós mesmos, onde é que nós nos encontramos? Ainda nos vales, a não perceber e a duvidarmos e a ficarmos espantados com algumas pequenas revelações que ainda nos vão sendo dadas? Ou já não necessitamos de tantas revelações e simplesmente nos interessa servir a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa bondade, sem esperar tantos sinais ou sem esperar tantas revelações? Porque uma coisa é certa, é que no muito, tanto no pouco, Deus nos amará sempre. E, portanto, nós muitas vezes estamos à espera de ver com os próprios olhos muitas manifestações da presença de Deus. E às vezes não é preciso. Às vezes basta reservarmos ao nosso quarto íntimo, estarmos recatados e começarmos a dar valor à paz, à tranquilidade, à serenidade, porque isso é a manifestação da presença de Deus nos nossos corações. Então é isto. Há montes de regiões espirituais, há montes de entendimentos daquilo que é a vida e dos acontecimentos da vida, e nós estamos aqui à procura de uma clarividência espiritual para que os nossos olhos não se inquietem com aquilo que é o fenómeno, mas se sejam suficientemente bons para conseguir compreender aquilo que é simples. E isso é muito bonito. Obrigada, Felipe. Muito obrigada. Olha, eu estava lá no Vale da Impaciência. Exato. Só você mesmo para trazer esse ponto. Vou passar a palavra para a Patrícia e depois aí eu tenho uma leitura, mas aí a gente conversa sobre isso. Obrigada, Patrícia. Só lembrei, aqui estava também pensando no monte, né? Procurando aqui as referências do monte, para onde Jesus ia, né? No final do dia, para se conectar com o Pai. Subia no monte, né? Para orar, para fazer esse silêncio, para se reconectar. Então, é esse chamamento, né? Para nos encontrarmos
com nós mesmos e com o Pai ao mesmo tempo, nesse monte interior que a gente vai subindo e que a gente vai modificando a nossa visão espiritual e material, né, ao mesmo tempo, vai ampliando uma, vai dando menos importância à outra e vai conseguindo essa conexão melhor com o pai aí, vai ao monte para buscar um sinal melhor de Wi-Fi. É isso, gente. Sinal 5G. Exato. 10G. Felipe, como sempre, tem uma leitura aqui para fechar o nosso estudo, mas eu vejo aqui o adiantado da hora. Poderia fazer? Claro, Tem- mulher. Isto é nosso. Agora, Eu íamos acho, embora sem a tua leitura preparada com tanto carinho e com tanto amor. Não pode ser. olha só, Senão é 1 hora e meia, 2 horas. Qual é o problema? não vou me estender, que eu sempre venho uma para a gente fechar o estudo. E essa aqui eu entendi que me veio essa para passar para o grupo. Está no livro Bênçãos de Paz, de Emmanuel, A Caminho do Alto, porque a gente falou muito disso nessa segunda parte, né, da elevação. E me tocou muito essa leitura, porque o versículo que Emmanuel utiliza porque está em Paulo, na primeira carta aos Coríntios 1:15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. E aí ele começa, decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. Eu pensei muito nisso. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do Mestre Divino. Ora, também comentamos sobre isso aqui, né? Não temos a santidade. No entanto, já nos matriculamos na escola do bem. Olha, nessa escolinha que nós estamos aqui às quinta-feira, é a escolinha do bem, gente. Ninguém pode negar. Aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Nós fazemos isso muito aqui nessa reunião, né? Não dispomos de sabedoria, mas já percebemos a importância do estudo. Não percebemos? Não estamos aqui estudando, diligenciando em tesourar os valores imperecíveis. É o que a gente tenta, né? Guardar tudo isso no coração. Não possuímos a inexpugnabilidade moral. Todavia, já sabemos orar, organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. Olha as preces que são feitas aqui, né, individualmente, e as que fazemos reservadamente, já sabemos orar. E não nos galardoamos ainda com total desprendimento de nós mesmos, notadamente no capítulo do perdão incondicional. Contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando-nos em diminutos gestos de entendimento e fraternidade, para alcançar a vivência da grande abnegação. Todos os exercícios que nós estamos fazendo. Não atingimos o sentimento imaculado. Entretanto, pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos pouco a pouco para a aquisição do amor puro. Quanto nós falamos disso hoje, né? Não entremostramos de leve o heroísmo da fé absoluta, mas já assimilamos grau relativo de confiança na providência divina, na divina providência, buscando agradecer-lhe a paz nos dias serenos, tanto quando invocando-lhe a proteção para a travessia das horas difíceis. Quem de nós não faz isso? Eu faço muito. Sem dúvida, olha esse último parágrafo, eu vou ter que segurar. Sem dúvida, estamos muito longe, infinitamente muito longe da perfeição.
Cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, e é com muita honra que eu me coloco nesse grupo de aprendizes do Evangelho junto com vocês, viu? A obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem. E, a nosso ver, feito isso, cada um de nós pode, sem pretensão, preste atenção, parafrasear as palavras do apóstolo Paulo nos versículos 9 e 10 do capítulo 15, de sua primeira epístola aos Coríntios. Dos servidores, essa que Emmanuel está comentando, dos servidores do Senhor, sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus sou o que eu sou. Olha que bonito isso, gente. Dos servidores do Senhor, sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus sou o que eu sou. Gente, me desculpa, mas eu tinha que ler isso, eu me emocionei muito com isso, porque ver as nossas imperfeições assim, como Emmanuel colocou com essas palavras lindas, mas é uma bênção nós sermos o que nós somos. Eu sou muito grata por ser o que eu sou hoje, por poder ver o que eu sou e permitir que essas peças de amor celestial venham se encaixando, né? E nos fazendo lembrar de tudo que nós estudamos aqui. Muito, muito, muito obrigada mesmo por todos vocês, por todas as palavras e pelo tempo que eu extrapolei aqui no estudo de hoje. E assim eu gostaria de pedir, como Emmanuel disse aqui, ó, já sabemos orar. Quem gostaria de fazer a nossa oração, a nossa prece de encerramento? Dando graças Eu a posso Deus. fazer, Márcia. A Helena. Obrigada, Helena. Muito obrigada. Então, meus queridos irmãos, continuando nesta onda de amor, de ensinos maravilhosos, reflexões fabulosas, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador e ao nosso Irmão Maior. E vamos lhe agradecer este momento, por esta reunião, por este ensinamento, por esta comunhão que tivemos uns com os outros, de ensinamentos maravilhosos. Agradecendo também pelas nossas casas, pelas nossas famílias, agradecendo pela nossa vida, pelo ar que respiramos, por tudo aquilo que nos servimos, que Deus nos dá para nos servirmos. E agradecendo à vida, e que não nos faltam as forças para subir a montanha, mas que a possamos subir não com temor, mas sim com o nosso coração cheio de amor, para irmos ao encontro do nosso Mestre Jesus. E que esse amor seja um amor que se expande perante todos e para com todos que venham ao nosso caminho. E assim, agradecendo pelo momento maravilhoso que tivemos esta noite, vamos pedir que a nossa semana seja de paz, de luz, e que o amor de Deus nos envolva em todos os momentos da nossa vida. E assim, muito grata por estar juntos a vós e com o nosso Deus e o nosso querido irmão, agradecemos e nos despedimos até para a semana com o nosso amor, com o nosso coração radiante e cheio de amor. Assim seja. Obrigada.